Programa Empreender Tecnologias de volta aqui desde o estúdio do Labim e você nos acompanha hoje pelo 53.1, nosso canal digital, e também pelo 55, nosso canal analógico. Semanalmente nós temos esse encontro aqui na TV Unifev. Hoje eu estou recebendo a doutora Kelly Cristina Colasso Dourado Goraib. Ela é graduada em fisioterapia em Marília, é mestra e doutora em Ciências da Saúde em São José do Rio Preto, pela Faculdade de Medicina, especialista em fisioterapia pelo Salesiano, Unisalesiano, em Fisiologia e Nutrição, também pela Unifev, e coordenadora do curso de graduação de fisioterapia aqui da instituição. Dá aulas de fisioterapia, nutrição, biomedicina, farmácia, enfermagem e medicina da Unifev. É docente do curso de pós-graduação e apresenta o programa de televisão Opinião Saúde. E é a primeira experiência, Kelly, que eu tenho de estar entrevistando um colega, assim, apresentador também de programa, né? Porque às vezes são poucos e às vezes também a gente não encontra o pessoal. Agora, aproveitando essa retomada sua, pensei em fazer esse bate-papo e realmente muito proveitoso. Agora, eu queria que você falasse se é trabalhoso preparar um programa toda semana. Como é que é a conta? Olha, mais ou Ramon, menos eu sei, mas é que como a sua área é diferente, né? Como a sua área é diferente da minha, né? Então a gente, por exemplo, você tem os seus convidados que vêm aqui. Isso. Então você tem o seu roteiro, o seu convidado senta aqui e fala sobre a área que vocês vão discutir, o assunto em discussão. Eu tenho, no meu caso é diferente um pouquinho porque às vezes eu vou entrevistar um médico para falar de um assunto que ele deveria falar, não eu. Então eu vou entrevistá-lo, ele não pode vir. Então, eu tenho que ir até o consultório dele. Então, assim, a gente não tem um estúdio, né? A gente não tem um lugar fixo que a gente grave. Então, a gente oferece, inclusive, para os convidados que a gente vá até onde ele está, que é mais fácil para ele. Assim, entre uma consulta e outra, ele dá uma entrevista, ou no consultório do nutricionista, ou na Santa Casa, onde os professores geralmente estão lá fazendo estágio, os alunos estão estagiando, então fazem uma participação no programa. Então, assim, eu no começo tinha o Luciano, que me acompanhava, para até me orientar como fazer, porque como eu nunca fui apresentadora, então ele me orientava, olha, é assim, não, fala assim, não, você vira para cá, vira para lá. Então essa parte foi só no começo. Aí depois ficou o cinegrafista e tinha um apoio, que era uma pessoa que geralmente era um estagiário do curso de comunicação social. Mas o estagiário, ele me ajudava ali no momento do programa, só que a produção acaba tendo que ser por minha conta, e é mais fácil. Aí você pode pensar, mas é mais difícil você fazer tudo. Não, eu na verdade só não edito o programa, né? Porque claro, eu faço a produção, aí eu faço toda a parte de contato com os convidados, porque como são os convidados da área da saúde, onde também é a minha área, e eu tenho bastante conhecimento com essas pessoas, então um telefonema eu resolvo tudo. Né, já combino, já vejo o horário, faço o meu roteiro, passo o roteiro para essa pessoa se localizar, como vai ser, onde vai ser, que perguntas que eu posso perguntar, né, que eu posso falar com ele, e então só para localizá-lo. Então, acho que é uma rotina que você acostuma. E eu, particularmente, acho mais fácil. Eu já sou meio centralizadora, né? Sempre fui, mas eu acho mais fácil, nesse caso, centralizar em mim, porque eu consigo saber qual passo vai ser o passo seguinte para poder não errar e não ter aquela confusão. Mas não ia ser isso? Não, ia ser aquilo. Então, assim, não tem um falou, o outro não falou. Então, eu faço toda a parte de produção, de contato e, enfim, tudo. Como eu te disse, eu só não edito o programa, mas participo da edição, né? Porque aí eu vou lá na ilha de edição, geralmente eu vejo, assisto, dou alguns toques do tipo, olha, tem uma cena assim, tal, que tá legal, procura lá, tá logo depois dessa entrevista. Então eu tenho um roteiro, eu sei onde estão as entrevistas e os lances que poderiam ser mais legais e interessantes para o público. Então eu ajudo também nessa parte da edição. Muito legal. Agora, como são escolhidos os temas e o que você percebe que o telespectador mais gosta? Bom, o que o telespectador mais gosta, a gente já teve um feedback, tanto na página do Facebook que a gente tem, quanto na rua mesmo, ou os colegas aqui dentro, ou as pessoas que a gente conhece fora da instituição.
elas me encontram, me abordam e falam em relação Kelly, seria legal, quando você... eu assisti seu programa, eu achei legal. Sabe o que eu gostei? Aí eles acabam falando o que a gente fez uma vez e pra gente repetir. Então, por exemplo, uma dica e dar um passo a passo de um exercício. Tava com uma dor nas costas, aí assisti as meninas fazendo um alongamento, olha, me ajudou. Então, eu não sabia que podia colocar gelo quando eu tivesse uma torção de tornozelo. Então, assim, os alunos dão dicas, que a gente chama, é um quadro que se chama Fisiodica, que os alunos é que fazem a apresentação do quadro e as dicas, e muitas vezes com uma prática. Um aluno fala, o outro representa, explicando e demonstrando como se deveria fazer. Né? Levantar da cama, como melhorar a coluna, como pegar um peso de forma adequada. Então, tudo isso. Ou o aluno ou o professor, muitas vezes, na opinião do professor. Então, nesse contexto de o que é legal fazer, o que o telespectador quer ouvir e ver, é justamente isso. Eles gostam da parte prática e na coisa do dia a dia. O que eu posso fazer para as doenças respiratórias? Meu filho tem asma, ele tem rinite, o que eu posso fazer? Então, essas dicas o telespectador gosta muito. Às vezes eu não tenho aquele problema, mas o meu filho ou a pessoa fala, o meu neto tem, aí eu passei essa informação para minha filha e ela, enfim, então isso o telespectador gosta bastante. Né? E os temas da saúde, a gente seleciona os que muitas vezes são sazonais. Né? Então, assim, por exemplo, agora está falando muito sobre dengue, agora está falando muito sobre doenças respiratórias, porque a gente está no inverno. Então, depende muito da época e da situação do momento. Senão, a gente pega temas de doenças crônicas, como hipertensão. Hipertensão arterial é uma doença que sempre vai estar em evidência, porque muito se sabe que as pessoas vêm aumentando os seus índices de pressão arterial, pelo fato de fumar, de comer errado, de ser sedentário. Então, é uma coisa que não vai acabar de um momento para o outro. Então, a gente sempre está tentando orientar. Então, as doenças crônicas sempre rendem programas muito legais e as dicas do dia a dia para doenças agudas também rendem bastante. Então, são legais. Agora, o que é mais fácil? Ensinar na sala de aula ou informar a comunidade pela TV? Olha, que essa pergunta é difícil, hein? O que é mais fácil? Eu acho que a diferença básica entre uma coisa e outra, porque como eu te disse, quando eu entendi que eu daria aula para televisão, porque é isso que eu faço, por isso que sai natural. Eu ensino as pessoas ou ajudo com uma entrevista a ensinar alguém que está em casa. Na sala de aula, eu tenho o aluno junto comigo. Então, ele pergunta, ele questiona, eu dou exemplos. Na televisão, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu penso na televisão? Quando eu estou apresentando o programa, quando eu estou falando daquele assunto, eu penso assim, bom, se eu tivesse em sala, talvez surgisse uma dúvida quanto a isso, eu vou falar. Então, aí eu acrescento, né? Mesmo que o telespectador não tenha perguntado. Ou ele se perguntou lá e aí ele pensa assim, nossa, eu estava pensando nisso. Então, eu uso o telespectador como se ele fosse meu aluno e eu prevejo já a pergunta que ele faria, como se ele estivesse em sala de aula. É por isso que a experiência de ser docente, Ramon, ajudou muito na apresentação do programa. Né? Então, se você não tem talento, como você disse, você já acha que já não tem o dom, né, de dar aula, de falar em público, então você não conseguiria também falar para os telespectadores. Porque você pensa, mas na TV é diferente, você fala para uma câmera só, é só você e a câmera. Não é. Não é. Você sabe que ali atrás tem muita gente assistindo, né, e você está sendo, de certa forma, julgada, né, pelo que você está falando. Ou está certo ou está errado. Então, sempre tem que estar certo. E você tem que estar seguro do que você está falando. Assim como em sala de aula. É verdade, é verdade. Mas com o aumento dos veículos de comunicação, usar a televisão hoje para ensinar é essencial. Né? É uma outra forma de ensinamento, porque formar um profissional é uma coisa e informar a comunidade é uma outra coisa também muito importante. Exatamente. Que ajuda a preservar a saúde. Exatamente. E tudo mais. Né? É que tem coisas assim, né, que você tocou num assunto muito importante. Eu não posso ensinar tudo que eu ensino em sala de aula, porque o telespectador não está aqui na cadeira da universidade aprendendo e se profissionalizando. Então, eu posso dar algumas dicas de algumas profissões, de algumas coisas que o telespectador pode fazer como leigo, mas eu não posso ensiná-lo a fazer o que eu ensino para o meu aluno. Então, eu informo e ensino de uma certa forma a fazer uma coisa mais prática e limitada. Eu não posso fazer na televisão que eu faço em sala, claro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de fisioterapia da Unifev. Né? Agora,
é a vez também de você fazer o seu merchan, né? Quais são os diferenciais que hoje o curso oferece para a comunidade? Olha, Ramon, você sabe que esse ano a gente teve bastante análise de matriz, que são alunos que vêm de outras instituições, pedem transferências para vir para cá. E fazendo essas análises, depois desses alunos ingressando no curso, eu conversei com eles pessoalmente e alguns já me sinalizaram: nossa, professora, aqui tem acupuntura, aqui tem osteopatia, eu vou aprender a manipular um paciente, eu vou aprender... Então, alguns diferenciais que eu teria fora do curso, só teria em cursos que eu teria que pagar muito caro ou fazer um curso de extensão para aprender, eu tenho uma noção aqui. Então, eu, quando me formei, não tive uma disciplina que se chama fisioterapia holística, que a gente tem aqui. Né? Eu vim aprender isso depois. Mas o aluno aqui, ele já sai sabendo, inclusive, fazer alguns pontos de acupuntura na orelha, que é o que a gente chama de auriculoterapia. E isso é uma coisa muito atual. Né? É lógico que é uma coisa muito antiga, né? A medicina tradicional chinesa, mas que nem todo mundo conhecia e ensinava. Então, o curso da Unifev de fisioterapia, ele tem alguns diferenciais nesse sentido. Estágio de saúde pública, o meu aluno vai para as casas dos pacientes, eles fazem trabalhos fora do contexto clínica e hospital, né? Trabalha com um idoso institucionalizado, fora do contexto da instituição também. Então, ele tem algumas práticas que outras instituições às vezes não oferecem. Né? Então, eles geralmente ficam muito satisfeitos com esse diferencial. Poder atender o paciente com um diferencial no tratamento. Ao invés de fazer assim, olha, toda a faculdade ensina, de fisioterapia ensina a fazer um tratamento de massoterapia, por exemplo, a massagem clássica. Todo mundo tem que fazer isso, todos os cursos. Mas a fisioterapia da Unifev, ela vai além. Então, ela ensina a parte da manualidade, a osteopatia, a parte da dermatofuncional, né? Com estágios, inclusive, de ergonomia, no hospital, na UTI, na clínica, neuroadulto, infantil. Então, assim, é uma diversidade, né, de áreas. E eu faço com que o meu aluno vivencie isso. Nem que seja de forma rápida durante o estágio, mas ele vai vivenciar. Ele talvez não se profissionalize, mas ele vai vivenciar. Aí a profissão dele que vai depois colocar no mercado de trabalho, justamente. Né? Aí a escolha dele, justamente. Mas ele tem que conhecer para escolher. Então aqui a gente faz isso, a gente mostra, ele conhece e depois ele escolhe. Legal. Agora, como a gente está num programa de empreendedorismo e tecnologia, fala para a gente também um pouco como os alunos do curso de fisioterapia lidam com a tecnologia envolvida na carreira profissional. Isso é muito interessante, porque é uma faca de dois gumes, são dois lados da mesma moeda. O fisioterapeuta, Ramon, ele pode ser tanto muito tecnológico, quanto nem um pouco tecnológico. Ele tem a opção de escolha, ele pode se formar e trabalhar com as mãos, porque o trabalho do fisioterapeuta, ele lida principalmente e especificamente com as mãos. Então, é o toque, é a massagem, é a terapia, é a terapêutica com as mãos. Mas ele também tem recursos, e obviamente que são importantes na reabilitação do paciente, com um ultrassom, um infravermelho, aqueles aparelhos de tecnologia, de alta tecnologia que são da dermatofuncional, que prometem assim, muitas coisas em relação a estrias, tudo que envolve a parte estética. Tem outros que estão, hoje em dia se fala muito em pilates. Eu vou montar um estúdio de pilates. O que é isso? Então, eu tenho muitos aparelhos. O meu fisioterapeuta, ele pode empreender, se ele quiser, ou simplesmente trabalhar com as mãos e uma maca. Então, é muito da escolha da área que ele vai trabalhar. Né? Paciente neurológico, ele precisa de muita tecnologia? Sim e não. Se ele quiser trabalhar com a parte dos aparelhos que colocam os eletrodos na perna, onde ele não movimenta muito, ou no braço, aí ele vai fazer o movimento a partir da ajuda do aparelho. Mas ele também pode optar em trabalhar a parte de movimento, e só movimento. E aí ele faz o movimento para o paciente, num segundo momento ele pede para o paciente ajudar, num terceiro momento o paciente faz sozinho. Então, ele vai empreender da forma que ele achar melhor. E tem o valor em espécie, né, em dinheiro, para todos os gostos e bolsos. Então, ele pode falar, eu vou ser um ótimo fisioterapeuta só com a minha maca e com as minhas mãos. E ele vai ser.
Ou ele pode falar, não, eu vou ter um estúdio de pilates acoplado a uma clínica que tem alta tecnologia de aparelhos de última geração, ele também vai se dar muito bem. Legal. Então tem muitas áreas e muitas escolhas que ele pode fazer. Então ele pode sim ser um empreendedor com tecnologia ou sem tecnologia, isso que é importante. Muito bom. Kelly, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria agradecer muito essa oportunidade de ter estado com você no estúdio. Em nome da nossa comunidade aqui comunicacional, quero agradecer pelo programa, né? E dizer e posso falar até em nome dos teus telespectadores, que o teu programa é muito apreciado, é um programa que realmente tem contribuído muito e eu não tenho dúvida que todo mundo reconhece muito a importância dele. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero deixar só mais um recado que é para o pessoal que vai agora, né, acompanhar a nova temporada do Opinião Saúde, que para entrar na nossa página do Facebook, para curtir, né, porque agora a gente vai repaginar essa página, vamos deixar ela mais moderna, né, com novas vinhetas, novas fotos e participação de todos. Então, é só entrar lá no facebook.com/programa Opinião Saúde e curtir, compartilhar, comentar, dar opinião, né? Porque afinal de contas é a opinião do público que faz, né, a roda girar lá no nosso programa. Legal. Bem, assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo também a sua audiência e prometendo voltar na próxima semana, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Desejo a você uma ótima semana, até a próxima. Tchau!